Existe uma palavra que costuma ser mal compreendida: riqueza. Quando a gente escuta essa palavra, quase sempre pensamos em número, imediatamente. Contas bancárias, investimentos, imóveis e até carros. Só que com o passar dos anos, eu comecei a perceber uma coisa muito curiosa. Algumas pessoas, elas possuem muito dinheiro, só que vivem permanentemente preocupadas. Enquanto outras pessoas, mesmo sem serem milionárias, carregam uma sensação de tranquilidade que parece impossível de comprar. Talvez porque exista uma diferença entre ter dinheiro e entre sentir que a vida está ficando mais rica. E hoje eu quero compartilhar com você 8 sinais que podem indicar exatamente isso. Talvez você esteja mais rico do que imagina, não necessariamente no extrato bancário, mas em coisas que muitas vezes acabam sendo mais valiosas. E eu tenho a sensação de que alguns desses sinais vão surpreender você. O primeiro sinal é quando você não precisa mais tomar decisões desesperadas. Pense agora em quantas escolhas ruins nascem do desespero. Aceitar qualquer proposta, comprar qualquer solução, entrar em qualquer tipo de dívida, sabe? Dizer sim para qualquer oportunidade. O desespero, ele costuma ser um péssimo conselheiro. E uma das maiores formas de riqueza é ganhar tempo para pensar. Quando você consegue respirar antes de decidir, algo muito importante já mudou. E talvez você não tenha percebido, mas a sua vida já está mais estável do que antes. O segundo sinal é quando você consegue dizer não. Pode parecer até estranho chamar isso de riqueza, mas pensa bem. Quantas pessoas passam a vida inteirinha sem conseguir dizer não? Não para gastos, para convites, para pessoas que você não gosta e até para pressões. A capacidade de dizer não, ela costuma parecer quando a pessoa começa a entender o próprio valor. E quem entende o próprio valor deixa de aceitar qualquer coisa apenas para agradar outras pessoas. E isso vale para dinheiro, para trabalho e também para a vida. O terceiro sinal talvez seja um dos mais importantes. Você começou a pensar no futuro sem sentir medo. E nem todo mundo percebe isso. Mas existe uma diferença entre olhar para frente com ansiedade e olhar para frente com planejamento. Talvez você ainda não tenha tudo resolvido, mas já começou a construir alguma coisa. Uma reserva, um hábito saudável, uma organização, um direcionamento. E quando isso acontece, o futuro ele deixa de parecer uma ameaça constante. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje surgisse uma despesa inesperada para você, você estaria melhor preparado do que estaria há 2, 3 anos atrás? Se a resposta for sim, isso já é um sinal de riqueza. Talvez
não a riqueza que aparece nas redes sociais, mas a que realmente muda a qualidade de vida. O quarto sinal é quando você não sente necessidade de provar mais nada para ninguém. Esse sinal é silencioso e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Porque existe um momento em que algumas pessoas param de gastar energia tentando impressionar outras pessoas. Então, elas não compram mais para exibir, não trabalham só pelo status, não fazem escolhas pensando nos aplausos, sabe? E curiosamente, quanto menos você precisa provar algo ou alguma coisa para alguém, mais livre você se torna. Gente, liberdade também é uma forma grandiosa de riqueza. O quinto sinal é quando pequenas coisas voltam a ter valor, como uma boa noite de sono, uma refeição tranquila, uma caminhada sem pressão ao ar livre, uma conversa sincera. Parece simples, né? Mas muita gente passa anos perseguindo grandes conquistas, enquanto perde a capacidade de aproveitar momentos comuns. E quando você recupera essa capacidade, pode ter certeza que algo importante mudou. Porque a riqueza não é apenas acumular, também é conseguir aproveitar. O sexto sinal, ele tem uma relação mais direta com o dinheiro. Você começou a construir patrimônio. E não importa o tamanho, talvez seja bem pouco. Talvez seja um valor que muita gente até considera muito pequeno, mas o valor aqui ele não é o mais importante. O mais importante é a mudança de mentalidade. Porque existe uma diferença enorme entre viver apenas consumindo e começar a construir. Pode ser através de um CDB, através do Tesouro Selic, ou através de uma simples reserva de emergência. O que importa, na verdade, é que o dinheiro ele deixou de passar por você como água. Agora, uma parte dele começa a permanecer. E isso muda completamente a sua relação com o futuro. O sétimo sinal é quando você para de competir com a vida dos outros. É isso mesmo. Talvez esse seja um dos maiores desperdícios de energia da era moderna. Sempre existe alguém com mais dinheiro, alguém com mais seguidores, mais conquistas, viagens e até com mais aparência. A comparação, ela cria uma sensação permanente de escassez. Mas, quando você começa a medir a sua vida com a sua própria evolução, uma coisa super interessante acontece. Você finalmente consegue perceber o quanto já caminhou. E isso traz para você uma sensação de abundância que nenhuma outra comparação consegue oferecer. Agora, chegamos ao oitavo sinal. E talvez ele seja o mais importante de todos. Você começou a acreditar que a sua vida pode continuar melhorando. Pode parecer pouco, mas não é.
Existe uma diferença entre alguém que acorda acreditando que tudo será sempre igual e alguém que acredita que ainda está construindo alguma coisa. Esperança não paga boletos, não resolve problemas, mas muda completamente a forma como enfrentamos os nossos desafios do dia a dia. Porque quando tem esperança, existe sempre movimento. E quando existe movimento, sempre vai existir possibilidade. Talvez você tenha começado esse vídeo pensando em dinheiro, investimentos, patrimônio, contas bancárias. Mas talvez riqueza seja um conceito um pouco maior. Talvez ela também esteja presente quando existe paz, quando existe direção, liberdade, quando existe margem para respirar, quando existe confiança de que o amanhã pode ser melhor do que o de ontem. E talvez, apenas talvez, você esteja mais rico do que imagina. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveite e deixe o seu like. Além de ajudar o canal, eu gosto de ver quais temas realmente estão conectando com quem acompanha o Vida que Sobra. E me conta nos comentários, qual desses sinais você mais percebe hoje na sua vida? Eu leio todos os comentários. Eles ajudam muito a construir os próximos vídeos. E se você gosta de reflexões sobre dinheiro, hábitos, tempo e liberdade, aproveite também para se inscrever nesse canal. Tem vídeo novo de segunda a sexta. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide bem do seu tempo, porque ele também é uma forma de riqueza. Tchau!